um só, sobre a cabeça de todo homem. Dando continuidade nos vídeos anteriores, ainda o que eu falarei aqui está para relacionar com a palavra declarada por Alcolumbre. Na posição de uma autoridade, ele não pode criar divisões dentro da nação do Brasil, a terra da Veracruz. Para compreender esses quadros, eu escrevi alguns referenciais para poder aproximá-los. O segredo do entendimento está em pegar os fatos, os eventos ocorridos e procurar aproximá-los de forma tal que fique ali identificado se a figura é do justo ou a figura do perverso, ou seja, daquele que chama-se o homem da iniquidade. Na figura do homem da iniquidade está as proposições da perversidade. E na figura do Cristo está a figura de quem em verdade fala. Como ninguém tem poder em si mesmo, esse velho não tem poder em si mesmo, nem o Alcolumbre tem poder em si mesmo. Então, num certo sentido, minhas palavras aqui declaradas é como uma espécie de uma contrapartida das declarações do Alcolumbre. Você estivesse no Senado com o direito de falar. Ora, no Senado, ele, por instituído de senador, por 144 mil votos, ele está na relação do 12 vezes 12. E eu depois acolherei e dar o entendimento do que significa os 12 vezes 12. Esse 12 vezes 12 quer se sobrepor a um só eterno por cabeça de Moisés. Um só eterno por cabeça de Cristo. Veja, se eu coloco a visão do eterno, vamos dizê-lo, que desde os primórdios do homem, nós expressamos hoje no Brasil o homem, uma multidão de 200 milhões. Não pode aquele que exercita a iniquidade querer se sobrepor ao justo, ou seja, ao Cristo, ou seja, a Moisés. Ele se torna em inimizade contra o eterno Deus e já está condenado. Talvez não tenha outro Yom Kippur, eu já disse também no vídeo anterior, para ver interpretar que tem alguma coisa a sustentar no dolo. Isso esclarecido, eu coloquei uma relação de lembrança. Por exemplo, o perverso, ele vai se estabelecer na perversão dos juízos. E na perversão dos juízos, ele usará uma palavra chamada direito para exercício desta perversão. Também nessa relação da perversão, me veio pensar, vamos pensar de alguns juízes, de bons juízos, que acolheram o que chamamos a essência do homem, do divino do homem. Em Sócrates, os seus discípulos o defenderão como ter acolhido Sócrates por autoridade, por no íntimo dele estar declarado que era a expressão da maior autoridade. Eu escrevi a figura aqui de Isaías, um grande profeta de Israel. Mas quando eu trato um grande profeta de Israel, não queiram agora fundamentar no Estado jurídico a figura do Isaías. Não é a figura do Isaías do Estado jurídico de Israel. Isaías é um profeta. O Sócrates, quando seus discípulos acolhem, que eles tinham na divindade aqui algo íntimo, consciência
de que o Sócrates era, de fato, maior justiça em Atenas. Então, acolham. O Sócrates estava por um profeta aos seus discípulos. Eliseu, e assim por diante. A figura Isaías procede da palavra Yahu. Se eu digo Iá, eu estou falando de um só. Se eu falo Hu, ele. Este nome é daquele aparente que esteve aqui no Brasil, na posse do presidente. Eliahu. Esse nome, Isaías, o profeta. Então, a vinda do primeiro-ministro de Israel, jurídico, do Estado jurídico, ao Brasil, ao presidente do título Messias, dá os sinais da aproximação que está se determinando, não através da inteligência artificial, mas mostrará para a inteligência artificial a aproximação das imagens, dos espíritos que revela. E veja, nós vamos ter duas figuras de espíritos revelados. O espírito da verdade e da justiça e o espírito do filho da perdição, ou seja, da iniquidade, que corresponde àquele que quer se fundamentar no dolo e no engano da mentira. São dois poderes, não existe mais de dois poderes. Isso o filósofo, o apóstolo, o Paulo, que acolhe em verdade os profetas de Israel, Espírito, mostra dois poderes. Nestes dois poderes, de um só falo. Daqueles, em Alcolumbre, muitas vozes, muitas cabeças sobre ele. Continuando, aqui está escrito Fernando Pimentel, e traz a figura de Fernando Henrique. Mas Fernando Pimentel, ele entrega uma comenda ao Lewandowski e uma comenda do Tiradentes, chamado o símbolo da liberdade, de alguém que levanta a proposição da liberdade, proclama, mas vai ser morto. Aí, outra figura que vem agora, o dolo, que vai sendo conduzido aos homens, tem a palavra protagonismo. É como dissesse, um Fernando Pimentel tem que ser um protagonista. Nessa figura, entram as portas do engano da mentira. Eles contrapõem contra as portas do engano da mentira, com um Fernando Pimentel, um Fernando Henrique, um Lula, a corte de Brasília, que foi a Portugal, um só. Em Moisés, um só. Machia, um só Cristo, meu Senhor. Buscarei que seja revestido da toga da iniquidade. Aí uma palavra também mentirosa. Então, veja, a palavra protagonismo, é uma palavra enganosa.
ela não existia antes das declarações da boca dos profetas. Ela não existia. Uma palavra crítica não existia na boca dos profetas. As palavras opiniões não existiam na boca dos profetas. A palavra celebridade é a marcante no presente momento no Brasil. Então, um Barroso se torna celebridade, ele se julga celebridade. A Globo lhe deu a medalha, como o Pimentel deu uma medalha, uma comenda para o Lewandowski e para aquele cidadão que estava sempre por cabeça de gente atacando fazendas e agredindo famílias, e derrubando, e destruindo. Faça a separação. Alcolumbre tem que ser colocado numa desses lugares. Mas existe um só lugar em verdade. Então o alcolumbre está fora. Não adianta ele se declarar agora com a medalha da comenda de Tiradentes por Fernando Pimentel e querer arrotar a autoridade. Porque a autoridade não existe. Ela não é legítima. A mentira não legitima ninguém. Eles nem podem cobrir os crimes. Não pode. Ninguém poderá cobrir os seus crimes diante de um eterno só. Porque a tua mente, o teu pensar, você sabe. Então, o que é importante é o arrependimento. E o arrependimento. Se aparentemente vos falo com um grau de aparente dureza, não posso dar a ideia que eu estou compartilhando de vós. Não há possibilidade. Então, eu vou agora fazer a história. Essa história são eventos, fatos históricos. Mas eventos, fatos históricos, eles só realmente são passíveis de trazer à luz de um só em Moisés, de um só nos profetas, da verdade e da justiça. Então, vou fazer a linha da Israel, até chegar no Israel como o Estado jurídico. Quando assim fala esse ancião, de um só Espírito, falo, entenda-se, a mesma história, coloca em todos os lugares que desejem. Colocam na figura dos ismos que procedem da distorção dos profetas daquele povo. Ou das distorções do profeta de outro povo. Que todos os povos foram sustentados nos profetas, dos seus profetas, não no seu estado. Existe uma série que eu assisti até uma altura, que já era suficiente, aí seria repetições de imagens. O que é fundamental considerar que são projetadas fundamentalmente a imagem do perverso e a imagem daquele que busca a verdadeira justiça. Vai se denotar que nas imagens dessa série na Netflix, está no YouTube, está uma imagem de um homem, antes que houvesse o Império Otomano. O nome dessa figura chama-se Ertugrul. Esse Ertugrul, ele é jovem, idealista, e ele é ungido na figura do profeta que ele acolhia sempre ouvir para dar os passos subsequentes. O Ertugrul luta com uma figura, vamos sintetizar aqui, para não ficar muito aberto, fica confuso. Aqui. Ele luta contra um emir que sempre reivindicava a autoridade do Estado para fazer suas perversidades. Estava sempre negociando. E o autor que fez essa série,
Ele percebeu e teve a habilidade de colocar sempre, quando esse emir fazia seus negócios, já colocava uma porção de moedas num saquinho, naquela conversação, já mostrando o que ele ofertava àquele que ficasse do seu lado. O autor o fez no sentido de que não haveria nenhuma negociação em verdade, nenhuma palavra verdadeira, nenhuma justiça daquele tal Estado. E está na expressão de uma figura. Daquela figura, a aparência de um homem. Assim porque está separado a figura do homem, no geral, de pôr uma gravata, ou uma toga, ou qualquer outras vestes que deseje, ou qualquer coisa que coloque na cabeça, um chapéu, que coloque a coroa do Napoleão, para com isso querer exaltar a República. Não. Ao homem não tem dado esse lugar. Coroa a um só pertence. E o Moisés, assim, procura ensinar para que seu povo seja um povo em verdade em Israel. Israel é a figura de um Jacó transformado. Ele descobriu e ele acolhe. De Israel, de Jacó restaurado, ressurreto, é onde vai surgir a figura do seu filho José. Então vou para a história da Israel em verdade e um paralelo com a Israel na expressão do Estado jurídico. Aí Deus falará com todos, um só Eterno falará com todos, um só Alá falará com todos. Se eu trato de um Deus só e estou dizendo que nos deu o sol, nos deu a vida, e tudo que está aí nos contém em vida, nos sustém em vida, por que aquele que declara um só e o outro que declara um só estão falando diferente? Não. Quem vai falar diferente são a corte dos estados, e o Alcolumbre está nela. Então vou à história de Israel. E a tratem no bom tom. Ou seja, fundamental é o arrependimento. Também já estive lá. Então vai dizer, eu dei uma estrutura para me simplificar e não me perder. O ponto é o seguinte. A figura de Israel em Abraão, em Israel em Jacó, em Yosef, em Moisés, em Elias, em Isaías, em Jeremias, em Ezequiel, em Daniel, um só. Aí, o Cristo, o Nazareno, que o Islão acolhe por um grande profeta. Embora não digam, mas acolhe. Por quê que acolhe? Porque quem fala por redigir a respeito do Islão é um profeta. Como ele vai lançar fora Abraão, Moisés, os profetas da verdade e da justiça de Israel em verdade, e do Jesus como profeta da verdade, não conseguiria acolher para escrever ao Islão, ao povo disperso da sua região. Nessa ocasião, haviam os nômades. Se reuniam em Meca. Em Meca, cada um trazia as ofertas e os seus próprios ídolos. E nesse lugar comum, em Meca, eles se reuniam para fazer seus negócios, seus comércios. E todos eles traziam consigo os seus deuses. Diz a história que haviam centenas de ídolos a que eles cultuavam.
certamente na história que dá origem ao espírito do profeta, na figura do Islã, ou do Islã, está declarado esse fato da idolatria dessas tribos. Não escondem isto. Então, retorno ao Israel, e vai ter sempre duas figuras, de um só, em verdade, e o outro, o Estado. Mas quem sustenta o Estado é o profeta. Não é o jurista, nem é o sacerdote. Não são os seus policiais, não. Então, dentro deste quadro, o Nazareno, que depois seria tratado por Cristo, como reconheceria Cristo? Porque acolhe a justiça que ele prega, propõe. E a razão vai demonstrar, mas ele tem uma percepção, uma dimensão de proposta, algo que me acolho, de ter uma esperança de justa justiça. O outro não. Aquele que crucifica, em acordo de estados, não tem. Ora, deixa eu voltar à história da coluna vertebral de Israel. Desde o passado, vai denotar que os profetas de Israel, e começa essa, vamos dizer a palavra configuração, era algo que agora foi escrito, ficou com registro histórico, não ficou apenas verbal de um para o outro. Mas quem registrou foi Moisés. Dos profetas, quem registrou foram aqueles que observavam, eram os discípulos dos profetas. Quando trata de relatar a respeito dos reis, da maneira que eles faziam a contagem de um calendário, eles não tratavam por um calendário, tratavam em registrar o período daquele rei. E do período daquele rei, a maneira que o povo, de fato, conseguiu resultados, o fruto acolhido, porque o rei passou a ser a figura que retratava a posição mais elevada na busca da justiça que está dentro do homem. Pois bem, então começo. Depois que Moisés tira o povo do Egito, vai se denotar que apenas 2 foram eleitos por Moisés. Eles tinham uma multidão. Ao mesmo tempo que, quando o Moisés, para poder gradativamente desconstruir o Estado do Egito, que estava lá, está aqui em Brasília, ele também coloca a visão, o que era do templo, ele coloca na visão de uma tenda. E da tenda, ele leva em frente dizendo que o homem está por uma sucá, ou seja, numa tenda, num revestimento transitório. Mas o conteúdo é eterno. Essas festas todas estão sendo feitas pelo Alcolumbre. Mas ele sabe do que eu estou falando para ele? Ou desconhece? Se souber, ou se soubesses, não dirias o que estás dizendo. Não fomentaria divisões nem conflitos. Aí sim, a tua autoridade seria dada pela unção
do profeta de Israel, da verdade e da justiça. Esse profeta está lá em Moisés. Quando é instituído o sacerdote para poder dar um mandamento do entendimento aonde estou, e de Moisés acolhi, vai dizer também que os filhos de Arão já passaram a prostituir a verdade. Está escrito na Torá. Para que ninguém mais tire. Pois bem. Então está bem configurado. E vai dizer Moisés, não tome os hábitos e os costumes dos povos pagãos, entre os quais estava a figura do rei. Em Davi, no ano 1450 antes de Cristo, ou da Era Comum, segundo Alcolumbre, estava a figura de Moisés. E a 1050 antes da Era Comum, ou de Cristo, o dia comum e de Cristo, estava também Davi. Davi, então, está 1050 para 1450, ele está 400 anos depois. O Davi foi um rei ungido. Ou seja, antes dele, ele era menino, mas o homem chamado Saul. No momento que o povo diz aos profetas, nós queremos também um rei. Todos têm rei. E o profeta diz, eu darei o rei que vocês querem, mas se arrependerão. Não sei o que estou dizendo, está escrito. Quem escreveu? Se a Torá não diz, complementa o espírito da Torá pela boca dos profetas, da verdade e da justiça de Israel. Aí a verdade vem à luz. E o Estado é desmistificado. Assim, o profeta aprecia dentro daqueles que seriam, não fez por votos populares. Ele tinha a dimensão da percepção. Ele acolheu, ele era profeta. Assim que lá no Yutugru tinha profeta. Então, naquele momento, no tempo de Meca, aparece um profeta. E esse profeta já vinha, no transcorrer da história, quando é considerado a respeito desde Moisés, desse. Ele está declarado no Islã. Então, aqui, entra a figura do Saul. E o Saul está reinando, até que chega numa altura em que ele agora não ficou satisfeito em ser apenas o rei. Ele quer agora determinar a respeito do que é o mais profundo, aquilo que pertence ao profeta. Mas, através do sacerdócio. E aí o profeta ele condena. O profeta condena Saul. O Saul não saiu prontamente, como diz assim, vamos pegar um Barroso como exemplo, o Alcolumbre. Mas o ponto é simples. Ele já estava destituído da autoridade. Não tem mais autoridade, já está ilegitimado por selo do profeta. Aí sucede que o Saul agora emergia uma figura nova que falava de um só, chamado esse homem Davi. Mas era um menino, era um jovem. Aí o Saul, percebendo que agora ele tinha, de fato, diante dele, alguém que expressava a verdade,
aquele que era um fruto no devido tempo, que vem das palavras de Abraão, de Yosef, de Moisés. Ele quer matar o jovem. E o jovem estava na corte dele. O que importa dessa questão toda é que agora o Davi, então, é ungido rei pelo sacerdote. Então, naquela ocasião, havia um ungido anterior que já estava destituído de autoridade, como no caso do Alcolumbre. E também tinha um outro, que era o Davi. Já o profeta lhe dera a autoridade. Não estava ainda claramente identificada essa autoridade aos olhos do templo, nem aos olhos do Estado. Não existia templo lá. Era o Estado. Sucede que quando Saul morreu, e o Davi agora é quem vai expressar a unção do profeta. E tem agora que conciliar com o Estado. Ele agora é o Estado. Não é somente. E aí começa a dificuldade para Davi. Porque Davi é um homem como eu. Davi é a figura de um homem como o Alcolumbre. É uma figura como do presidente. Uma figura como do Alexandre. Então, o que difere um de outro? É que no Estado, nessa multidão confusa, ninguém sabe, em verdade, qual é sua identidade. O profeta sabe. Aí a razão da autoridade legítima. Não pode ser instituída pelos homens, porque os homens já estão em iniquidade e só poderão eleger aqueles que lhe é próprio. Assim o Lula faz a eleição dos seus próprios juízes, porque não tem outra forma de fazê-lo. Ele não tem nada que possa dar a ele uma direção de que seja mais algo próprio do profeta. Acabou a verdade, não tem mais justiça. Assim se institui no Brasil, mas se institui da unção das mãos do ladrão os seus juízes. Mas não é o fato que sair, ou vamos nos iludir? Volto ao Davi. No momento determinado, o Davi, agora como ter que dirigir o Estado, agora o Estado cresceu, e de fato o Davi vai ser a expressão do rei mais glorioso, dentro da história, assim, história sem a profundidade da consideração, do que vamos depois conduzir, e estamos aqui procurando ser compreendido. Agora, o Davi cresceu, e tem um momento que ele manda fazer uma espécie de, como faz IBGE, verificar qual era o tamanho do seu reino. Se pensasse a respeito de um político hoje, aquele que tem que conduzir o Estado, estaríamos dizendo que vai ser contado através do número de participantes, como fez um Lula ao fazer o partido e se exaltava assim. É claro, esperamos que não seja Bolsonaro a curto prazo, que venha se exaltar na multidão. Não o faça. Está sendo ungido, mas tens que dominar através da justiça e da verdade, ou seja, dos profetas. E eu sei que vai ser difícil. Se entrasse pela unção de profeta, estás no risco que todos os homens correram, e também Davi. Então Davi agora vem o profeta ao encontro de Davi,
sabendo do que estou vos relatando. E o profeta diz: fizesse um grande erro, Davi. Como é que vais considerar o tamanho do teu reino, que tudo que você possa interpretar hoje e possuir, de um só recebeste? Tu vais perder a justa justiça. Então, vou dizer, escolha. 3 sentenças vou te dar. Escolha a que você prefere. Viu? Então, o profeta condenou Davi. O Davi não tinha autoridade, o profeta, ele tinha essa consciência. Ele estava sendo tentado naquela condição de poder do Estado, com a figura do rei. Mas veja, o profeta já dissera: vai ficar contra vós mesmos. Como contra vós mesmos? O Davi, na hora que é rei, também essa figura do rei sobre o Estado lhe tira gradativamente, como uma hemorragia lenta que ele está consumindo, a dimensão de onde ele começou. E vai ter dificuldades. Resultado, vamos direto ao resultado. Agora Davi é rei e tem um homem, o general dele mais importante, mais íntimo dele, chamava-se Urias. Aí Urias vai para as guerras na defesa do Estado de Israel jurídico, na figura de um rei. E compreendam isso. Não estamos condenando Davi com ninguém, porque vamos notar que a grande glória vem depois. Continuemos. E esse homem chamado Urias, um homem fiel ao rei. Não era ao rei. Quando eu digo ao rei, de fato está melhor. É que esse Urias tinha a consciência de que um só rei eterno e dera autoridade a Davi através do seu profeta. Mas quando Urias alcança essa consciência, Deus ungia Urias. A fidelidade de Urias para com Davi era fruto do poder da unção de um só Espírito eterno. Assim eu diria, Urias, ele tinha a dimensão da autoridade legítima, enquanto Davi foi perdendo a autoridade. Então, enquanto está na guerra, Urias, em defesa do Estado de Israel, o Davi toma a mulher de Urias numa noite e simplesmente adultera com ela. Agora, para apagar esse quadro, eu não vou deixar fora nem um senador, nem um deputado, ninguém, e nem a Corte de Brasília. Então, nessa história, aí, ele manda chamar Urias para a solução. Urias, volte. Urgente. Que houvesse um tempo que o ventre da mulher de Urias não já expressasse uma semente que não era de Urias. Urias estava fora. Urias veio porque era chamado, ele era fiel à autoridade de Davi. Aí ele chega e ele vai dizer ao Davi: não, estou aqui com o teu chamado, mas não vou entrar na minha casa. A pergunta que me veio formular, embora não esteja escrita, é: Urias já sabia? O que tu acha? Mas ele era fiel. Ele não foi delatar ou denunciar ao povo aquela dificuldade do rei. Ele era fiel. Ele se dispõe ao sacrifício. Não tinha mais como consertar. Ele sabia,
Se ele toma atitude, o que era? Pegar parte do exército que ele comandava e agora atacar o Davi? Ele não faz isto. Ao contrário. Ele não entra no quarto da mulher dele. Aí, não tendo alternativa, o Davi envia ele para um ponto da guerra, que ele tinha que ficar à frente. Ele não estava mais no resguardo. Ele estava frontal com o inimigo. As chances de retornar com vida eram nenhuma. Eu estou falando de Davi. Socorre. Que ele vai. Puxa, ele podia pegar a arma dele e já matar o Davi, talvez ali. Não fez. Fiel. Foi. Com toda essa dor, ele foi. Mas a pergunta fica, então, a serviço de quê, nessa altura, sem que fosse conduzido à vingança, esse homem chamado Urias assim agiu? Aí está a grande dimensão. Pensam que Urias é exaltado? Não. Esse coração exalta Urias. Urias é o espírito de Moisés. Agora é o espírito de Cristo. Do Mashiach. O Davi estava perdendo para reter o Estado. Sucede que Urias morreu, foi morto. Aí, o Davi considerou, ele reviu, repensou. Embora não tenha essa descrição, eu estou dizendo que isso é o entendimento do profeta, daquilo que não está escrito. Então ele vai pensar, não tem como consertar mais, cair em si do seu erro. E mesmo porque o profeta vai procurá-lo e vai dizer, Davi, o erro que fizeste, não, o profeta, não foi o povo. O erro cometido por você, diz o profeta, vai ser pago. Davi cai com o rosto em terra, manifestando diante do profeta que não tinha autoridade mais. Ele acolhe essa percepção. E o profeta diz, ele pede perdão. Perdão. Diante do profeta. Porque ele tinha consciência. Agora ele também recebia profundamente a dimensão do erro dele. Em arrependimento genuíno, verdadeiro. Ali ele saía daquela dor. Não poderia levar aquilo em vida. E o profeta vai dizer, estás perdoado. O arrependimento já teu coração aceitou, porque o Eterno te deu, te conduziu ao arrependimento. Toda essa dor vai reconduzir você à vida. E a vida não fica restrita ao teu tempo de reinado, nem ao teu tempo dessa aparência. Agora, o fruto do teu erro, esse vai continuar. Qual foi o resultado? O Davi, veja, nesta mulher, que era de Urias, o primeiro filho, o profeta também disse que ele não subsidiaria. O filho nasceu e morreu. Ainda novinho, morreu. Aí sim, agora ele casou com a mulher para consertar o erro. E quando nasce o filho, veja, ele já tem filhos com outra anterior. Mas aqui ele vai decidir. Agora também consertar o erro anterior, que ele daria a preferência no coração dele, porque a própria mulher requeria isso. O que quer dizer a própria mulher? E nesse sentido, ele vai depois nomear Salomão. Sucede, tendo outros filhos, e fruto dessas razões todas estamos esclarecendo, desses motivos, causas,
um dos filhos de Davi, teve outros, vai estuprar a sua irmã. Esse relato está nas escrituras chamadas sagradas. Ninguém mais consegue tirar de lá. Essa grande questão que as escrituras sagradas não escondem os erros. Mas não escondem por quê? Porque com isso eu sou restaurado e também recebo o perdão dos meus erros. Esse mesmo proposição está sendo dada ao Columbre, a Barroso, a todos, o Alexandre. Senão, vão conduzir muitos às dificuldades, confrontações, e vão morrer nas suas transgressões. Isso o profeta buscou levar Davi que saísse daquele quadro. Começou num grau de unção de um profeta, enquanto jovem, depois se prostitui. O final é assim. O reino dele foi dividido, o profeta dissera que seria. Zerou um reino chamado de Jeroboão, que se instalou na Samaria. E um reino que se instalou, já estava em Jerusalém com Davi. As consequências depois dessa divisão são tribos de Israel se confrontando mutuamente. Se isso ficou simples, são 46 minutos. Compreendamos. Agora, qual é a vitória, a glória de Davi? O arrependimento. Aí está, o coração do Davi, meu coração. Estive com Davi nos primeiros quadros. O Columbre está com Davi nos primeiros quadros. Assim Moraes, assim os outros. Esse ensino é que Cristo traz para que todos retirem esse dolo do Estado, do sacerdotal, do templo. Como resultado, Jesus está presente dentro dos tribunais, representado agora por uma corte, que eu já fiz menção, de 70 anciãos, e 70 é a vida do homem declarada por Moisés. É como se aqueles tivessem um conselho propício para conduzir a vida do homem em plenitude. Mas não. Por quê? Porque também tinha um sacerdote, o sumo, que agora também estava por cabeça. Aí tinha a cabeça do sumo sacerdote, a cabeça de 70 anciãos, e eles geraram partidos. Tinham os saduceus, os zelotes e os fariseus, e tinham outros. Talvez possam acolher a visão daqueles que vão chamar que viveram depois escondidos para fugir dos romanos, e se esconderam e desenvolveram as escrituras, lendo sem o templo, sem nada. Então houve um despertamento naquele lugar. E são esses que vão trazer a figura toda, que depois está manifesta no chamado Evangelhos de Jesus Cristo. Mas o poder da justiça está nessa dimensão. Quando o verdadeiro, de um só sem idolatria, dá o testemunho de todos os profetas de Israel em verdade. Quando isso ocorre, ele é condenado. Não podem acolher que ele vai se sobrepor às instituições do Estado, do templo, e muito menos do romano. O direito romano. Então ali pode-se considerar, ali está em acordo o Estado do templo e o Estado do direito romano. Qual foi o resultado? Mataram Urias. A Urias, poxa, Cristo, expresso nesse juízo. Agora está crucificado.
não foi satisfeito que ele fosse morto por apedrejamento. Ele vai ser morto na cruz, tem que sofrer. E todo mundo tem que ver. Fique tempo lá na cruz para que vejam. Isso, quando ocorreu, o dia subsequente, e já começaram antes, era Páscoa. A Páscoa. O sinal onde Moisés deixou o registro da saída de Israel. De lá, do poder do Estado do Egito. É pouco, mas tá, ele pagou a conta. Ele pagou a conta, dando confirmação da justiça de Urias. Bom de notar que esta figura, chamada Jesus ou Cristo, ele não exalta ninguém. Não vai exaltar ninguém. Não vai exaltar Davi. Nem o rei vai ser exaltado pela boca dele. Por isso era dito, não se encontrou dolo na sua boca. Por quê? Porque falaria dos reis, faria dolosamente, faria do Estado, de direito romano, grego, para matar o Sócrates. Não farão paz. Estão lançando o globalismo, a expressão do mundo, os inocentes, na loucura dessas figuras que se exaltam em si mesmos, não tem mais a medida, que estão se sobrepondo a 200 milhões de pessoas. Se eu divido por 3, 70 milhões de famílias. E não é só isto. Não é questão que alcance esse momento, vai levar a onda por um período determinado e largo. Por quê? Porque Moisés declarou a perversidade desses está colocada nos seus próprios filhos. E essa perversidade, ela caminhará por 2, não por 3 a 4 gerações antes que haja, de fato, uma restauração de um homem livre. Não é incrível? É o que está lá. Mas não consegue entender. Ele diz, eis que eu sou o Senhor, aquele quem te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. E disse a Abraão, Abraão, sai dessa terra e da tua parentela. Isso diz ao columbre? Ou ele não escuta, ou não ouve? É a mesma palavra? Ah, foi lá. Não. Hoje. E vai além. Então, onde ficamos isso tudo? A essa voz. Um só Pai, ele diz. Um só bom Pai. Vós que sois maus, julgam, tentam seus próprios filhos. Na exaltação, interpretar-se de si mesmos que fazem o melhor por eles. Vão dizer-nos, eu tenho que ser um advogado, tenho que ser um jurisprudente, ou prudência, tem que ser um cara que tem que chegar lá no Supremo Tribunal Federal. Mas o custo é muito alto. O custo exige queimar famílias e famílias e famílias. É muito alto. Eu pergunto, penso que fugirão de um só? Quem tem o poder na mão? Não se consideram, não se veem que estão condenados? Onde os colocaria? Qual seria de fato a sentença a ser dada? Já pensaram? Vá para a tua casa, reúna a tua família e conte do relato que esse velho fez para você.
e vejo qual é o pensamento deles a respeito. Se vão ficar partidos com você, ou vão tomar para si a palavra desse que negam. São 55. Eu vou parar. Mas compreendamos que o grande segredo está nessa palavra. Ele diz, um só Pai, um só Mestre, um só Messias, um só Cristo. Em todo lugar, não é questão de ali, lá, não. Onde os profetas falaram, isso está presente. Um só Senhor. O Shema, essa expressão. Ó. Mas quem te deu tal autoridade? Ó. Eu ouvi Israel. Ele me disse, Adonai, Eloheinu, um só Senhor, nosso Deus. Eu ouvi. Destes dois, depende toda a lei e os profetas. E o Senhor me deu tempo, com 86 anos, como hoje concordo, observo que na ignorância ele estava, não conseguiria ouvir e nem ver. Mas, se ele me der mais um tempo de vida, que me dê abertura em algum lugar que eu possa falar, numa tela que todo mundo gosta de apreciar, e vou levar uma palavra de verdade. Não vou pregar dentro de um lugar fechado. Isso me traz uma memória. Eu estava num centro, da qual participei como um dos anciãos, por convite. Naquele dia, um historiador, bom homem, inserido também num pensar do Alcolumbre, mas sem condições de dizer alguma coisa, e não denegria ninguém, muito menos seu povo. Então, ali, tratando de questões de perseguições, ou perseguições religiosas, ou o que seja, há um momento em que o filho do historiador pede a vez para falar. Ele vai dizer, olha, eu tenho amigos na universidade, são amigos dos mais variados lugares e pensamentos, e o meu coração os acolhe. Eu estou dando uma palavra para dar um sentido. Não foram essas palavras exatamente que ele disse. Mas querendo dizer, eu não estou sofrendo esse dano. Essa palavra ele não disse. Eu estou querendo pegar. Para não criar confusão. Ficou uma dificuldade. O pai teve que consertar. O pai teve que consertar. Depois eu estava lá. Vai fazer quantos anos? 15, sei eu, 12. Pedi a vez para falar. E, de fato, o ambiente é livre para falar. Vai ser tranquilo. E foi dado. E, então, esse velho disse, olha, de tudo que eu ouvi, de tudo que está aqui ocorrendo, todos sabem de onde eu procedo. Sabe que eu sou como é que chamam? Como dizia o meu amigo que me convidou, que era colega meu, então, um pagão, um de fora. E eu disse, eu sei de onde vim, sei da extraordinário valor
de todas as festas, tudo muito bom, muito bom. Isso eu não disse, agora que eu vou dizer, eu vou acrescentar, não disse lá. Ou seja, eu não disse porque eu acolhi tiro, não o Estado, os profetas de Israel. Não as interpretações de terceiros sobre a minha cabeça. Isso eu também não disse. Só estou agora vos relatando para ampliar a visão. Mas o que eu disse para eles foi esse. Disse que só passei por lugares, todo mundo sabia que eu tinha sido, estava no catolicismo e saí. E vai ocorrer que também eu fiz menção. Bom seria que em todo lugar as portas fossem abertas. Não houvesse uma chamada igreja ou templo, que quer que seja, que alguém necessitado não tivesse a liberdade de entrar lá, orar, rezar, não só. Quando chegar esse momento, é a redenção. Sim, aí, claro, geral. Porque é o Espírito. Não dá para sustentar nada quando o Espírito é acolhido. Então está lá. Qual é a palavra final? Um só Pai. Pai, perdoai a todos eles. Não sabem. Na ignorância não sabem o que fazem. Aí. A quem acolherei? Não estou discutindo religião. Quem criou a religião foi o Estado e o templo, o sistema sacerdotal. Por isso que o Paulo vai dizer, existe um só rei, onde o sumo sacerdócio a ele pertence. Segundo a ordem de Melquisedeque. O que é Melquisedeque? Porque o Melquisedeque é uma figura que aparece como um segundo de uma declaração. Bendito é o eterno, altíssimo Deus, Criador dos céus e da terra, tudo que ele contém. Primeiro. Segundo, bendito és tu, Abraão. Ele se fez por sacerdócio. Bendisse em verdade. Não há rei. Existe um só. O seu sacerdote é a segunda declaração. Assim o Shema. Um só por segundo. Desses dois, um só depende de toda a lei dos profetas. Assim porque Jesus o Cristo dirá, eu, o Pai, um só. Mas está afirmado por Moisés. Moisés, eu sou. Ele usa o eu sou. E diz, por caput da lei, não terás outros deuses diante de mim. Mas essa declaração de Moisés, ele antes a escreveu porque ele sabe o Deus Altíssimo que cobre a todos. Ele sabia que não falava dele mesmo ao declarar eu sou. Era fiel na declaração. E vai dizer, não terás outros deuses diante de mim? Ou levarás a iniquidade até a terceira e quarta geração. Moisés disse, o que o Alcolumbre pode me dizer? Eu não estou falando mal da tua religiosidade, ou estou apenas abrindo um diálogo para que em verdade possamos tratar. Agora, nos colocarmos os dois sobre condições de dolo, sobre sujeições de muitas cabeças, e nós vamos ter inúmeras placas de partidos. De cada ismo, um subismo, do subismo, o subsubismo, e assim por diante. 33 partidos em Brasília, já falei. 33 partidos, 33 anos, a expressão do reino de Davi. 33 anos, o tempo de vida do Alexandre o Grande.
o conquistador. 33 anos, a idade de Cristo. Julgo estar solto? Se iludam. Um só verdadeiro. Quem comigo não junta, espalha. Partidos e partidos. Partidos e partidos. O Brasil não pode ter mais do que 2 partidos. Quiserem colocar 3, cabe ainda. A partir daí, não. Por quê? Se eu colocar 4 partidos, 2 se agrupam para ter os 2. Não tem solução. Se eu coloco 3, sempre tem 2 para definir. Mas tem que ter, de fato, consciência da sua plataforma, como dizem. Se a plataforma for no dolo de tirar proveito, não recebe unção. Ninguém receberá poder fora de um só Espírito, de quem os profetas proclamam. E conduzem os povos a não se destruírem. Assista uma série do Netflix, do YouTube, figura de Ertugrul e a figura do Estado, num homem chamado Sanedin, um emir. Horrível. Horrível. Mas só pegue uma cena em que Ertugrul depois está curta. Não leve em frente, que a série vai desenvolvendo a ideia que sempre que é através da justiça que vai se ganhando, de fato, força e adeptos. Não fora dela. Fico. Que sejamos todos nós conscientes